vivendo na terra do nunca, esperando que nada mude, que a sua vida continue sempre assim, que as coisas se resolvam sozinhas como uma criança, que tudo funcione bem e que tudo dê certo porque você precisa ser feliz e que o mundo veio para que você seja feliz? Para que você só faça o que você gosta, que você só o que você tem propósitos? Não, não. A gente não tá parado na terra do Peter Pan, muito menos da Sininho. E é sempre importante que a gente entenda isso, né? Muitas vezes nós ficamos esperando que as coisas mudem, que a gente ganhe na Mega Sena, que encontre o trabalho perfeito, que alguém venha trazer um milagre nas nossas mãos, que um grande príncipe, um cavaleiro branco que vai realizar todos os seus sonhos e resolver todos os seus problemas, fique ali à sua disposição, fazendo só o que você precisa, só o que você gosta. Então, quando a gente pensa no mundo da terra do nunca, né? Quando a gente pensa que a gente não quer que o mundo mude, que nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, para que a gente se sinta segura. E a gente fica com medo de crescer, com medo às vezes de terminar processos ou com medo de iniciar alguma coisa por não se sentir capaz. Muitas vezes porque está no papel de salvadora, está cuidando da vida dos outros, mas não está cuidando da sua, porque cuidar da sua vai exigir de você escolhas. Então, entender que muitas vezes a gente está nesse papel de fada, de ilusão, de imaginar que vai haver uma mudança radical, que as coisas vão mudar. Mas a gente só muda, gente, quando a gente entende o processo. Mas principalmente quando a gente deixa essas fantasias fora da nossa vida. Deixa essas fantasias fora das nossas expectativas. Porque senão a gente vai viver eternamente frustrada, decepcionada, achando que está fazendo algo errado. Ou achando que não fez algo que devia ser feito, ou que o outro isso, ou que o outro aquilo. Então, a gente tem esse processo de conto de fadas na nossa cabeça. E a vida não é assim. Só que a gente é estimulado, por quê? Porque é mais fácil você ser um inocente, né? Dizendo, ai, mas eu tô tentando, mas eu faço, não sei o quê. Mas você faz só até a página 2. Ai, Vilma, mas isso é muito mal, que não sei o quê. E eu garanto pra você, se você olhar em volta, você conhece muitas mulheres sininhos. Mulheres que têm elevados desempenhos na vida profissional, por exemplo, que parece que tem uma vida independente, uma vida onde ela controla tudo, onde tudo está sob o controle dessa mulher, né? Tudo está sob o controle dela. E o controle vem da necessidade nossa de segurança. Só que essa segurança não vem de fora, ela tem que nascer de dentro. Então eu tento criar uma estrutura ao meu redor, seja de relacionamento, seja profissional, seja de expectativas, aonde eu preciso saber o que vem depois, para que eu me prepare para aquilo. Para que eu não seja surpreendida. Só que tem um detalhe: as coisas boas da vida também são surpresa. As coisas boas da vida também precisam chegar até nós. E se eu começo a me colocar muita casca, muitos tem que na vida, né? Muitas vezes a gente tem que isso, a gente tem que aquilo. Eu preciso ter o melhor marido, eu preciso ter o melhor filho, eu preciso ter o melhor emprego, eu preciso ter meu propósito. Fala-se muito disso, muito guru acabou estimulando essa ideia de fantasias na nossa cabeça. E aí, quando meu cérebro olha para aquela fantasia e olha para a minha realidade, eu sei que eu estou muito longe entre a fantasia e a realidade. Por exemplo, meu marido não é um homem amoroso, como eu imagino. Ele é muito. As mulheres reclamam muito assim: ou ele é muito grudento, ou ele é muito distante. Sabe? Nunca tá bom. Se é muito amoroso, tá ruim. Se é muito distante, tá ruim. Então a gente está acostumado a fazer a comparação. E a comparação está em atender às minhas necessidades. Eu preciso encontrar uma pessoa que atenda às minhas necessidades, seja no profissional, o emprego, seja um relacionamento, seja meus filhos, sejam meus pais. E, gente, é muita ilusão que colocaram na nossa cabeça.
É muita desconstrução que um ser humano é cheio de alto e baixo. Às vezes a pessoa fala, estou num momento pré-queda. Não, minha filha, você está sendo irresponsável. Você está vendo que precisa mudar alguma coisa e não quer mudar. Então a gente, por apego, e aí vem a possessividade, que o brasileiro tem muito, a brasileira mais ainda. Meu emprego, meu filho, minha família. Não, querida, nem você é sua. Você está de passagem, então curta o caminho. Se divirta durante o processo, mas com responsabilidade. Nós não fomos ensinadas a ter responsabilidade. É muito extremo. Ou é a carreira da Moana, né? Ou é a boba da Bela Adormecida. Não tem um caminho do meio. E não tem também uma coisa mais pé no chão, onde o ser humano possa ter referências. Porque a gente vai para a escola, o que você aprende de emocional na escola? Nada. O que você aprende de organização financeira? Nada. O que você aprende do seu corpo? Basicamente nada. Porque falar de órgãos, essas coisas, você já acha agora na internet. Agora falar de como o seu cérebro funciona, que para mudar um processo, um hábito, demora um tempo para que o corpo desenvolva receptor para aquele novo hábito, para que ele crie um caminho para chegar àquele lugar. Quer ver um exemplo? Pra vocês não esquecerem? É importante que a gente entenda o seguinte. Quando eu começo numa empresa, por exemplo, você vai levar um caderninho, você vai anotar todas as tarefas que você precisa fazer, as senhas, as coisas que você precisa para realizar aquela função, aquele trabalho que você está iniciando. Começou a trabalhar, começou a fazer as tarefas e elas são repetitivas, você começa a decorar a senha, você começa a decorar o processo e depois de um certo tempo você percebe que você não sabe nem mais aonde está o caderninho. Por qual motivo? Porque quando você começa, você não tem um receptor, não tem um caminho neural para fazer aquilo. Então eu vou precisar anotar, eu vou precisar fazer um processo de lembrança maior do que quando eu já estiver executando isso, que já existe um pré-caminho dentro do meu cérebro. Então isso não é ensinado. A gente não é ensinado a ir para frente, a gente é ensinado a se infantilizar. Você vai fazer terapia, a terapeuta, em vez de falar para você aonde você está e aonde você quer chegar, não, a terapeuta fala, mas o papai e a mamãe eram como? Mas então você é assim por causa do papai e da mamãe. Ok, adianta você saber que você é assim pelo caso do papai e da mamãe? Não vai mudar seu resultado. Se você não fizer escolhas melhores. Se você não entender que você não é mais seu pai, não é mais sua mãe, não é seu ex-namorado, não é seu ex-amigo, e que você precisa ter responsabilidade para chegar ao próximo passo que você deseja da sua vida. Precisa ter diversão, precisa ter equilíbrio, precisa ter harmonia. Se eu não consigo as coisas criando pontes, destruindo, você esqueça, vai ser pior. Vilma, mas você não entende, eu tenho raiva. Todos nós temos momentos de raiva. Nós temos momentos de alegria, de tristeza, de bem-estar. Nós temos momentos de estarmos comunicativos e temos momentos de estarmos calados. Nós temos momentos de estar mais expansivos e momentos de estar mais retraídos. E é assim a vida. É importante que a gente comece a ter maturidade de entender que nós somos humanos. Nós não somos uma linha. Qual é a função da linha? A linha dessa linha aqui é da meu neto de empinar pipa, que ele está aprendendo. Então, a função da linha qual é? É ser linha. Ela não pensa, ela não racionaliza, ela vai fazer sempre a mesma coisa. Nós não somos linha. Nós somos seres pensantes, seres com capacidades emotivas, seres com capacidades consciências. Por quê? Porque a gente tem uma consciência coletiva que faz com que a gente possa se comunicar. Exemplo de consciência coletiva. Quando eu penso numa maçã aqui no Brasil e falo maçã, eu vou ver a fruta vermelha. E quando uma pessoa fora do Brasil ver aquela mesma fruta vermelha lá, vai chamar de apple. E tá tudo bem? É a mesma fruta. Então, no consciente coletivo, as imagens são iguais.
Por isso que muitas pessoas vão para outros lugares do mundo e conseguem se comunicar através de imagens, porque é essa associação que é feita no nosso cérebro. A imagem tal, isso é uma caneta branca, porque alguém me ensinou que isso aqui é branco. Essa unha é vermelha porque alguém me ensinou que isso é vermelho. Porque se tivesse falado que era azul e eu tivesse aprendido que era azul, vai ser azul. Vocês têm que entender que as definições que vocês têm de entendimento foram ensinadas. E de acordo com o que eu aprendi, eu vou ter as minhas conclusões. E muitas vezes eu vou precisar fazer ajustes agora como adulto, percebendo, me falaram que essa caneta aqui era uma lapiseira. E eu agora percebi que é uma caneta. Ok, o que eu vou fazer com essa caneta? O que eu vou fazer com essa caneta? Vocês entendem? Então, não é o que eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho. Não é eu esperar, não é eu ficar esperando que alguém apareça um sininho, um guerreiro, um cavalo branco, para me salvar da torre. E que eu me coloquei naquela torre. E que eu muitas vezes fiquei ali esperando, porque agora eu me sinto, né, eu fiz tanto pelos outros, eu ouço muito isso. Eu fiz tanto pelos outros, ninguém faz por mim. Então comece a fazer por você. Você está esperando reconhecimento ou você está esperando resultado? Você tem que pensar, gente. O que eu estou fazendo é para ter resultados ou o que eu estou fazendo é para ter reconhecimento? Por exemplo, eu vou ajudar alguém, o que eu busco? Reconhecimento, o que eu busco ganho financeiro, o que eu busco? Se é alguma coisa de trabalho, eu tenho que ter consciência que eu busco ali reconhecimento através de pagamento. A pessoa está me pagando para fazer algo pelo meu tempo, meu esforço, meu serviço. E se a pessoa está me pagando, ele me paga para fazer algo, eu aceitei fazer algo como adulto e eu não estou cumprindo aquilo. Isso é responsabilidade. Tem muita gente que está ganhando o dinheiro e não faz o que precisa ser feito. Tem muita gente que quer ter o salário no final do mês, mas passa o mês inteiro reclamando do patrão, da empresa, tornando o ambiente tóxico, fazendo as coisas com má vontade. Porque eu não gosto de fazer isso, estou fazendo só pelo dinheiro. Não, meu amor. Você está fazendo porque, além de precisar sobreviver, você precisa de um emprego. Não é a empresa que precisa só de você, você também precisa da empresa. Então é uma relação complementar. A empresa precisa de uma pessoa para fazer tal função, você vai lá e complementa aquela função. É uma troca e ela te paga pelo seu tempo. Então para de ser uma criança, um Peter Pan da terra do nunca, que não entende a sua responsabilidade. Você não está aqui para ter e fazer só seus propósitos. Seria maravilhoso, mas ainda não dá para comer vento. Não dá para comprar remédio de papel, de areia, de coisa que está disponível na natureza. Até tem. Mas a gente se acomodou com o nosso modernismo. De ir à farmácia comprar um anador, que tem uma planta chamada anador que você poderia utilizar, mas aí você vai precisar estudar a planta, você vai precisar fazer todo o processo ali. Então tem tanta gente aí que está perdendo tempo na vida, lutando para provar que a empresa não é boa, lutando para denegrir o marido, para denegrir os filhos, ou ao contrário, totalmente extremo. Fala bem de todo mundo, é a boazinha da praça. Né? Carinha de... Entendeu? Porque ela tá esperando reconhecimento, ela é boa para que as pessoas vejam que ela é boa, que ela merece o céu. Só que não somos nós, humanos, que vamos dizer quem é bom ou ruim. Porque não adianta nada, às vezes eu tô fazendo uma boa ação com pensamento ruim, com raiva, com revolta. Quanta gente que fala sim, querendo falar não, e faz o negócio de má vontade. Tem um relacionamento de má vontade, já vai conversar com o marido dizendo que não vai dar certo. Então nem vá. Saia dessa, sabe, essa terra do nunca que você tá aí. Nunca vai dar certo isso. Se eu tô falando uma coisa, tô pensando outra, é incongruente. A imagem que está na minha cabeça não é compatível com o resultado que eu quero. Ai, Vilma, não é desse jeito. Não vejo a minha vida desse jeito. Olha para o resultado.
Não discute. Olha pro resultado. Você tá feliz no seu casamento? Não. Você tá feliz na sua vida profissional? Não. Então, o que você tá pensando e o que você está fazendo não tem harmonia. Então, se eu não tenho harmonia dentro de mim, dentro do que eu posso ter controle, como é que eu vou ter harmonia fora? Porque muitas vezes, gente, o que a gente está preso aqui na nossa cabeça não é a realidade. É o seu cérebro te protegendo da verdade, que você se tornou uma pessoa amarga, que você tornou uma pessoa que acha que sabe tudo, não dá espaço para as outras pessoas, não consegue ouvir sem se sentir ofendida. E às vezes já sai atacando as pessoas do lado sem nem perceber. E aí tem aquela história. Entender que também os homens estão perdidos assim. Porque as mulheres, elas estão descontroladas. Quem cria os homens são as mulheres, pronto, ferrou. Então, precisar ensinar o que precisa ser feito. Você é uma mãe, você tem que preparar seu filho para o mundo. Ai, mas eu não quero que ele sofra. Virou Deus agora, né? Ai, mas ele precisa de ajuda. Não, ele precisa aprender a lidar com as pernas deles. Eles precisam ter maturidade necessária para encarar a família que eles vão ter que proteger. Aí a gente, como mulher, vai lá e corta as garras dos homens. Aí casa com um homem Peter Pan, que tá dependendo da mãe, que é a Sininho a vida inteira, e acha que agora quem vai ser a Sininho é você. Eu vou salvar meu marido da mãe dele. Olha lá o exemplo da mulher que queria matar a sogra. Ou da outra de Goiânia que matou o sogro. Então a gente quer as coisas pra gente, do nosso jeito, porque a gente tem medo de perder, então não consegue ligar com a concorrência. A nossa intolerância muitas vezes está relacionada com o problema maior nosso de não saber dividir nada, de não sentir e saber o nosso valor. Se eu não sei o meu valor, se eu não sei quem eu sou, eu vou viver pisando em ovos. E eu vou ver todos ao redor como inimigos. E eu vou ter muita ansiedade, muita frustração, muita angústia. E aí, gente, não tenho o que fazer. Eu tenho que parar, pegar um treinamento ou uma terapia séria que me leve da onde eu estou para o próximo passo. Não é ir lá mexer, cavucar seu passado, sua infância, sem dar uma orientação de futuro. Não é só ser ouvinte passivo. Claro, a gente gosta de falar e a gente fala com amigo, com pai, com todo mundo. A gente muitas vezes mente para todo mundo. E não é porque quer. É que o nosso cérebro está protegendo a gente das consequências da verdade. Porque se eu assumo que sou eu que estou sendo irresponsável quando eu não faço o trabalho que eu preciso ser feito, quando eu não dou prioridade à minha família, quando eu não dou prioridade a mim, então eu estou sendo irresponsável, eu não estou respeitando as minhas necessidades e os meus limites, mas também não estou respeitando a responsabilidade e os limites das outras pessoas. Porque eu ouço muito assim, desse jeito aqui. Ai, Vilma, na minha família eu resolvo tudo. Ai, nossa, a rainha de Sabá chegou. Querida, se você morrer hoje, a sua família vai continuar existindo. Eles só estão te usando. Porque você está ali à disposição, querendo ser útil. E aí eles vão dar trabalho para ela não encher o saco. Para ela não ficar se metendo na vida da gente. E a gente precisa entender um negócio aqui muito importante. Prestem atenção. Muitas vezes nesse hábito, você está vibrando para que a sua família dê errado. Para que você seja útil. Para que você seja solicitada no seu ego. Porque a sua vida é tão vazia, tão sem sentido, que você tem que cuidar da vida dos outros que estão vivendo. Criticando, resolvendo, se metendo. E tudo isso é irresponsabilidade, porque 24 horas todos os dias tem. E todas as pessoas têm, desde a pobre até a miserável até a milionária, bilionária, trilionária. Todos têm 24 horas. Agora, qual é a diferença? O nível de responsabilidade que você utiliza esse tempo. Se eu uso esse tempo para ficar contando historinhas, fadinhas, bonitinhas, relacionamentos perfeitos, conto de fadas e tá presa na torre e espera reconhecimento, mas não faz por onde,
Gente, você tá perdendo seu tempo, a sua vida. Acorda. Vocês conseguem entender que as forças, elas são paralelas. E elas vão simplesmente se complementar. Então não adianta você falar assim, ai, mas eu fui assaltado, ai, porque o assaltante. Você tá vibrando no medo. Você tá vibrando no medo de ser assaltado. O ladrão quer assaltar alguém. Quem que ele vai enxergar? A pessoa que tá vibrando no assalto ou a pessoa que tá ali focada na vida que vai passar e ele não vai enxergar? É aquela história, uma pessoa vai pro mesmo caminho, no mesmo dia, todos os dias, nunca foi assaltada. A outra passa naquele lugar, já foi assaltada 5 vezes só essa semana. Ela já fica esperando o assalto. Ela já está preparada para o assalto. Vocês entendem? Tem a mesma história. Tem 10 pessoas sentadas esperando o ônibus. 2 são assaltadas. E as 8? As 8 não estavam lá por acaso? Então entendam isso, gente. Existe uma procura energética por aquilo que é igual. Você pode ver, ai, quando você está vibrando na coisa boa, ai, tudo vem para ajudar, tudo é maravilhoso. Na ruim também é igual. Porque o processo é o mesmo, só que a gente não enxerga, porque vem os gurus e falam que não é assim. Se você comprar o XYZ coisas, você vai ter XY resultado. Aí você vai lá e compra, você se sente enganado. Aí você começa a desconfiar da vida, você começa a se achar muito inocente, aí você começa a desconfiar de tudo e de todos. Aí você começa a ficar frustrado, aí você começa a se afastar. Porque você, quando vai comentar que fez alguma coisa errada, as pessoas vão chamar você de inocente, de irresponsável, e você não quer ser criticado, né? Porque a vida tem que ser boa, a vida tem que ser maravilhosa, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ter propósito, a gente só precisa viver, gente, viver bem, viver com responsabilidade. A sua verdade não é minha não é sua. Mesmo eu como terapeuta, muitas vezes, e ainda sendo telepata, né, gente? Eu ainda, além de tudo, ainda sou telepata. Então, mesmo com tudo isso, eu ainda não tenho o poder de mudar a vida de ninguém. Eu posso trazer informações, mas aceitar aquelas informações vai depender de cada um. Do seu nível de responsabilidade em criar o resultado que quer. No seu nível de responsabilidade de entender que muitas vezes você foi criado dentro de uma bolha de ilusão. Onde você era a princesa ou o príncipe da mamãe. Se eu sou o príncipe e uma princesa, quando eu cresço eu viro o quê? Um rei e uma rainha. Quem vai me servir? Quem vai realizar minhas vontades? E muitas vezes a gente entra num ciclo vicioso de criar expectativas o tempo inteiro, esperando reconhecimento, e às vezes você passa a vida inteira esperando. Esperando ser amado, esperando ser reconhecido, esperando que o mundo mude para que você sente na janelinha que ganhou na Mega Sena, sabe? É importante. A Eliane, falei isso com meu filho, se você achar que está sempre para baixo, nada vai acontecer de bom para mudar o seu padrão de vida. É exatamente, bom dia, Ali. Então, o que é importante a gente entender? Gente, é uma forma que a gente precisa mudar de comunicação, e é importante, tá? A gente fala muito em fantasia. É exatamente o tempo que a gente está falando, muito em fantasia. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Você precisa ser mais profissional. Exemplo, você tem que ter mais responsabilidade, no caso do filho, né? Você precisa ter mais responsabilidade. Primeiro lugar, se a gente criou aquela pessoa desde pequena, resolvendo a vida dessa pessoa, no adulto a gente vai ter 3 vezes mais problemas. Porque ele não vai ouvir, ele vai combater a gente está numa sociedade de informação que vende o fácil, sem esforço, vem de um governo que te sustenta sem esforço. Então a gente não tem referências de ídolos bons. A gente não tem referência de sucesso, a gente não tem referência de qualidade de vida. A gente só tem ilusão. Então quando eu chego pro marido, pro filho, pra uma amiga, a gente vai muito com emoções e não com soluções, né? O que eu acho para mim ou o que eu acho pro outro são
só apenas informações, não tem atitudes previstas. E pegar um adolescente e falar para ele que ele tem que ter atitude, ele não sabe o que fazer. Eles não sabem o que fazer. E se às vezes sabem, a gente como pai e mãe, por desconhecer o que eles sabem, vamos sabotar. É muito comum, ontem mesmo eu ouvi, acho que 1 ou 2 depoimentos. O Seu Jorge na Globo, uma parte, porque eu gosto muito do Seu Jorge, estava vendo as músicas novas, e o Seu Jorge na Globo falando o seguinte, ele chegou a morar na rua, porque a mãe, e aí a mãe falando, eu não acreditava que tivesse futuro nesse negócio de música para ele. Então é muito comum a gente como mãe e pai achar que aquela visão do filho não dá certo, porque a gente desconhece, tá? Então a gente desconhece a solução. Então o que você tem que dar para o seu filho? Experiências, atitudes. Falar até papagaio fala. Então, por exemplo, meu filho tá para baixo, sabe o que fazer. Vamos fazer um teste de profissional. Tem de graça, gente. Tem na internet. Vai lá. Nessa hora você tem que ser proativa. Vamos. O que você gostaria de fazer na vida? Se dinheiro não fosse um problema para você, meu filho, o que você faria para você se realizar? Ah, mamãe, eu queria trabalhar com exatas, humanas ou biológicas. Ah, eu quero trabalhar com exatas. Daí você vai pesquisando, sabe, gente? Vai perguntando. Porque a gente tem... Eu falo por mim. Gente, eu tô tendo que aprender tanta coisa também. Vocês não pensem que eu tô aqui falando para vocês, hablando para vocês, e não estou tendo que aprender. Vocês entendem? Eu também errei. Não tinha escola para isso. E pior ainda, eu não tinha nem referência, porque hoje vocês estão me ouvindo aqui. Eu sou uma voz dissidente da maioria das pessoas que estão falando. Mas ainda tem a mim, vocês têm os all lovers aí, as pessoas que me seguem, tem a mim. E eu não tinha ninguém, eu tive que, tipo, quebrar o mato mesmo, não sabia o que fazer. Peguei Elaine Orives, um monte de gente que vendia milagres aí, e hoje eu sei que não existe milagre. Se eu não tiver responsabilidade, não tem Elaine Orives, não tem Deus, não tem o Papa para me resolver. A responsabilidade é minha. Se eu ficar dormindo o dia inteiro, o resultado vai ser 0. E eu vou ficar mal por isso? Não, eu vou ficar irresponsável. Eu tenho que entender, você está sendo irresponsável. Dar nome certo ao que é. E às vezes a gente, como pai e mãe, tem vergonha de falar que criou um filho irresponsável, porque a gente também é irresponsável. A gente come mais do que precisa, a gente reclama da vida o tempo inteiro, a gente não olha e não é grato por tudo que tem. Às vezes você tem um tio que você faz anos que não vê, você gosta dele, você não vai visitar porque você prefere ficar na internet assistindo televisão. Aí quando o tio morre, fala, eu queria tanto ter vindo. Quantas vezes você podia ter ido lá e não foi? Por puro comodismo. Sabe? A Lilian, esperar em Deus e aguardar me atrapalhava muito. E na verdade eu queria era reconhecimento. Exato, Lilian. Isso que é importante a gente entender. Muitas vezes a gente está esperando o reconhecimento que nosso filho dê certo sem a nossa intervenção. Porque a gente também, como adulto, não sabe o que fazer com a nossa vida. Imagina uma criança de 16, 17 anos que está sendo jogado para a vida, tendo que encarar os desafios de viver socialmente, que ele não teve, foi super protegido com colchões pelos pais, ou pelo pai ou pela mãe. Tendo que lidar com críticas, porque como ele era um príncipe e uma princesa, ele não podia ter críticas. Agora a vida está dando críticas. E ele não sabe o que fazer, o pai não sabe orientar, a escola não orienta, não tem informação, o cérebro buga, porque quando eu dou várias coisas de informação no cérebro, ele vai bugar, ele não vai saber o que decidir, porque isso não é papel dele decidir. O papel do cérebro é trazer informações, é igual ao computador, ele traz informações, traz emoções, e você tem que tomar e administrar aquilo. Agora, se eu tenho informação, não tenho execução, eu não tenho experiência. E se eu não arriscar, eu não vou aprender. Então eu tenho que falar pro meu filho, se arrisque mais. Se jogue na vida, vamos viver a experiência. Eu tenho vergonha, eu vou com você até lá e de lá você vai ter que se virar. Sabe? É entender isso. A gente precisa de reconhecimento porque a gente foi criado na terra do nunca. Nunca eu vou precisar ser responsável, nunca eu vou precisar ter conta para controlar meu financeiro, nunca eu vou precisar falar não para ninguém, eu preciso ser boazinha. Tudo isso é ilusão, é fantasia que criaram na nossa cabeça. Só que criaram a fantasia e não deram solução.
As pessoas não gostarem da gente é um direito delas. O que eu vou fazer com isso faz diferença. As pessoas podem fazer bullying comigo, o problema é delas, elas estão dando o que elas têm de ruim. Agora, o que eu vou fazer com esse bullying é problema meu. E é isso que a gente não ensina que as pessoas têm que ter responsabilidade. E que a cada ação gera uma reação. Eu posso ir lá e mudar uma reação? Claro que eu posso. Mas uma vez feita a ação, não dá para mudar a ação. Eu posso mudar numa próxima experiência, mas naquela que já passou, passou, gente. Aprende e segue. E aí tem gente que fica remando ali, mas meu marido me traiu. Quanto tempo faz seu marido te traiu? 10 anos. Oi, criatura. Você tá usando que seu marido, você tá querendo se vingar de quem? Dele ou de você? Por ter sido enganada por ele. Você quer se vingar do quê? Daquela pessoa que tá tendo sucesso e você não tá tendo? Então a gente precisa ter consciência, gente, da responsabilidade de cada ação. Não tem como eu fazer algo, eu usar algo a meu favor que não me pertence. Exemplo. Ai, Deus, eu uso Deus para vender minhas terapias. Ah, eu uso a Bíblia para justificar meus amigos. Gente, tudo tem consequência. Eu não estou falando que é certo e errado. Tudo tem consequências. Entendam? E não é porque dá certo para o João que vai dar certo para a Maria. Não vai, porque às vezes a Maria não quer pagar o preço para aquilo. Ela não tem conhecimento, ela não tem habilidade naquilo. E a gente vai, Maria vai com as outras. Eliane, exatamente. Hoje eu vejo quanto deixa de fazer o que gostaria e estava na minha frente. Exato. Só que agora não adianta ficar nessa remoção aí. Ah, eu fico me remoendo porque eu podia ter feito. O que você vai fazer hoje? O que você está planejando da sua vida hoje? Porque às vezes você fica também se iludindo com o passado. Sabe? Bom dia, Maria Clara, Miro. Então é importante que a gente entenda aonde a gente está e aonde a gente vai ser o próximo passo. Nós precisamos de 5 pilares de existência, que é a fé, que é a parte emocional, né? É a parte do consciente coletivo, é a parte da nossa saúde física, certo? E a última é a nossa saúde emocional. Desculpa, é a nossa vida social. A nossa vida social ela é importante porque o ser humano precisa de reconhecimento, como a Lilian falou. Nós buscamos e precisamos de reconhecimento. Por quê? Porque nós precisamos ser amados, nós gostamos disso. O ser humano é acolhedor. Se a gente estivesse num país da Europa, não é assim. Fora do Brasil, não tem essa questão da pele, do contato, de tanta demonstração de afeto, de tanta demonstração de necessidade. Muitas vezes a gente cria uma necessidade para precisar do outro. Às vezes a gente cria uma doença para poder precisar que o outro olhe para mim sem eu precisar falar. Então, entenda isso. E tanto homens como as mulheres estão muito relutando em crescer, em assumir os desafios que chegam com responsabilidade. Saindo dessa terra do nunca, onde todo mundo é feliz, onde todo mundo é perfeito, onde todo casamento dá certo. Não é assim. Seu casamento deu certo por 30 anos, depois não deu mais. E aí se ninguém fez nada para mudar, acabou. Ai, mas ele me traiu. Não, meu bem, você também se traiu, porque se você estivesse cuidando do seu casamento, você teria tomado providências antes que chegasse nesse ponto. Só que você põe um tapa-olho aqui e acha que não tá acontecendo nada. Finge que tá tudo bem e vai levando o trem, tentando esperar o trem se resolver sozinho. No começo, por algum período, pode dar certo, mas depois de uma hora não dá mais certo para você ficar iludida. E se um estiver trabalhando em desenvolvimento, o outro não vai ficar para trás. Não tem como. Chega uma hora que você cansa de carregar o peso, o fardo morto ali. Então, é importante que a gente conheça as nossas necessidades, os nossos limites, sabe? Criar ambientes ambivalentes, onde façam trocas, onde se criem pontes, onde haja discussões saudáveis, de opinião, sem se ofender, sem levar para o lado pessoal. E sempre buscando a solução. Nós buscamos hoje, nesse mundo de fantasia que a gente está, a gente busca a explicação. Mas por que ele me traiu?
Por que minha amiga não quer falar comigo? Mas porque vai cuidar da próxima parada. Vai buscar o próximo degrau. Precisa fazer um curso para melhorar a vida? Precisa fazer uma terapia de casal? Precisa conversar com uma pessoa fora da relação para tentar resolver aquilo? Vai buscar. A gente aqui com os All Lovers, a gente tem vários casais que se recuperaram, casais que estavam separados e que voltaram a se unir. Sabe? Casais que estavam quase separando e que vieram buscar a gente justamente nesse momento e conseguiram superar aquilo, criando novas estratégias, se reapaixonaram de novo. Então, entenda, tudo tem solução. Se você não está enxergando solução, você não está focando no problema, você está focando na explicação. Você às vezes tem um ganho indireto em ficar naquela desgraça, sem graça. Um relacionamento em desgraça é um relacionamento sem graça, é um relacionamento chato, que você não sabe se você volta para casa ou você vai pra rua encontrar uma amiga, ou vai tomar uma bebida num bar. Muita gente muita mulher tá no alcoolismo e muito homem também tá nos vícios de jogos e pornografia. Então preste atenção. E observe, gente do céu, observe, não tire conclusão, preste atenção na atitude do outro. Ai, mas meu filho é maravilhoso. Você tá vendo o seu filho fazendo coisa errada. Ele pode sim ser um ser humano maravilhoso, mas a atitude está péssima. Eu preciso melhorar a atitude. Filho, essa atitude aqui. Eles não gostam de falar sobre o que está dando errado. Porque principalmente, eu falo aqui em casa, eles não dei responsabilidade na hora que precisava. Agora está sendo constrangedor e desagradável ter que fazer isso. E tem momentos que as coisas vão ser desagradáveis, vão ser gerados conflitos, vão ser geradas irresponsabilidades. Por qual motivo? Porque é consequência daquilo que a gente não fez lá atrás. Então eu tenho que começar a limpar a bagunça. E olhar para isso é difícil quando a gente busca reconhecimento, quando a gente quer acertar, quando a gente é muito controladora, quando a gente tem vergonha dos nossos atos. E ter vergonha é natural, eu vou ter vergonha, mas o que eu vou fazer com essa vergonha? Qual é a atitude proativa que eu vou ter para resolver e não cair naquela vergonha de novo? Porque senão não adianta, gente. E aí, se eu não olho para isso, eu vou me tornar muito vulnerável. Meus filhos vão ser vulneráveis, minha família, meu relacionamento, meu casamento vai ser vulnerável. E aí eu vou esperar milagre. Ah, eu fui irresponsável, eu gastei mais do que eu tinha e eu não tenho dinheiro para pagar a conta. E agora? Ontem eu vi filhos simulando sequestro para pegar dinheiro dos pais. A que nível nós chegamos? Mesmo sabendo que o pai não teria dinheiro para pagar aquilo. E aí, aí foi feita uma denúncia que a filha estava sequestrada, tal, a polícia descobriu que não havia sequestro, que era uma armação da filhinha, do papai, da princesinha, e ao invés do papaizão ir lá e dar uma lição, o papai tá morrendo de medo da filha ser presa. Mas ela é adulta. Ela tem que lidar com as responsabilidades do ato que ela fez. E você acha que ele tá fazendo isso para salvar a filha? Não, ele tá com vergonha do pai das atitudes que ele não fez. Porque quando a filha for presa, quem vai se sentir mal vai ser o pai. Porque ele errou. Mas todos nós erramos em algum momento, vocês entendem? Todos nós vamos errar. E isso não quer dizer que você tem que continuar errando. Faz sentido? Vocês estão entendendo, gente? Tá ficando claro? Vocês sabem que aqui o All Lovers eu trago temas que são diferentes dos temas que vocês vão achar por aí. Vocês vão ter diferenças daquilo que vocês ouvem, que ficam passando a sua mão, dizendo que o mundo é um conto de fadas e que você é o eunuco do processo. Então, é importante que a gente aprenda a se proteger para não se tornar um teto de vidro. Não adianta, tá? E aí veio o pessoal do deixa disso, veio o pessoal da educação positiva, da felicidade ativa, do XYZ coisas. Acorda. Eles só estão querendo te vender coisas. Se você quer ser livre de verdade na sua vida emocional, profissional, emotiva, social,
Você precisa treinar responsabilidade. Você precisa aprender a como gerir as suas emoções, a gerir as suas expectativas e a criar ações para agir, para ter atitudes. Não adianta eu ter muita informação e não ter resultados. Não adianta eu ficar aqui esperando o que pode acontecer um dia, esperando que a vida vá levando e sempre deu certo. Eu faço cagada e as coisas se resolvem, sempre deu certo. A pessoa se acha bonzão, né? A sabichona, a espertomém da coisa. Só que tem uma hora que o corpo não aguenta, a mulher tem data de validade para ter filhos. Eu ouço hoje muitas mulheres de 38, 40 anos dizendo que priorizaram a família e que agora não tem o que fazer, porque elas não guardaram óvulos, elas estão com problema de útero porque não trabalharam o feminino, problema de mama e não dá tempo mais de ter filhos. E aí? Então o tempo, gente, ele tem que ser previsto. Eu tenho que parar de falar aquilo que eu não quero e escolher aquilo que eu escolho viver. Eu escolho viver como adulta. Eu escolho ter um relacionamento. O que eu estou fazendo para ter um relacionamento? Eu escolho ser uma boa profissional. O que eu estou fazendo para ser uma boa profissional? E cada uma como se fossem janelinhas. Cada janelinha tem que estar aberta. Fiz aquilo, aquele tempo é para me divertir, aquele tempo é para trabalhar, aquele tempo é para fazer o planejamento financeiro, aquele tempo é para cuidar do meu casamento. Porque o dia é sempre o mesmo. Se eu não me organizar, a coisa vai desandar. Entendeu? E o que pode a gente tá perdendo, né, nessa vida principalmente a nossa capacidade de gerir o nosso emocional, de gerir as nossas expectativas. E muitas vezes a gente fica nessa tentativa de evitar ser vulnerável. Fica na tentativa de ser forte, de ser guerreira, de ser uma sininho que não depende de nada nem de ninguém, mas que quer ajudar todo mundo porque é boazinha, porque acha que todo mundo merece, que não sofra, né? E isso é um sinal de fraqueza, porque nós vamos ver a nossa vida passando como se ninguém cuidasse da gente, como se ninguém fosse responsável pela gente. E isso cria uma solidão, isso cria um isolamento, isso cria uma tristeza de eu não saber onde estou, de eu não saber para onde eu vou, de eu ter dificuldade de escolher também. Porque se eu sou uma mãe que não sei escolher as coisas na minha vida, consequentemente, meus filhos também não vão saber. Porque quem é a referência dos meus filhos de vida? Sou eu. E se eu não tomo postura proativa de cuidar da minha vida, de resolver as minhas coisas, que modelo meu filho vai ter de solução? É a mesma coisa que eu falo para as pessoas de casamento. Qual é o modelo de casamento que você tem? Ah, meus pais são casados há 40 anos. Falei, legal, mas eles não conversam, não dormem mais no mesmo quarto, nada. Falei, tá, e qual é o casamento que você quer ter? Que você escolhe ter? Ah, é XYZ. Ok. O que você está fazendo de diferente do que seus pais fizeram para chegar nesse resultado? É isso que eu tenho que aprender, não é ficar ali explicando. Meu casamento não deu certo porque meu pai e minha mãe brigaram. Não, seu casamento não tá dando certo porque você tá fazendo coisa errada agora. Porque ali é um outro homem e uma outra mulher. Só que eu vou atrair alguém com a mesma dificuldade minha. Então, qual a chance daquele casamento repetir a mesma coisa dos pais? Enorme. Porque a minha referência é ruim. Então, como que eu mudo isso? Eu mudo mudando a referência. Eu mudo fazendo escolhas diferentes. Mas eu tenho que fazer a minha parte e o meu parceiro tem que fazer a parte dele. Viu, mas ele não quer, mas eu quero. Eu vou fazer de tudo para isso dar certo. Tá ok. Você vai fazer de tudo para você dar certo, não para o outro. E a chance do outro não querer o que você quer e ir embora é enorme. E a culpa não é do outro, é da sua teimosia. Então eu preciso entender isso, tá? Então recuperar essa mulher, esse homem empoderado de si. Não empoderado para exibir para os outros, para pôr rótulos, para um monte de coisa. A gente tem que estar empoderada de que a gente está solucionando na nossa vida. Isso é poder. Isso é liberdade.
Eu não ser conduzido pelo outro, ou pelas outras, ou pela internet, ou pelas coisas da vida. Eu assumo a minha vida, eu cuido da minha vida, eu cuido do meu relacionamento, eu cuido do meu profissional. E sai da fantasia de achar que o mundo é perfeito, que as pessoas são felizes, que os casamentos dão certos, que não existem altos e baixos. Até porque se você olhar o monitor cardíaco, ele é feito de alto e baixo o tempo inteiro. Quando toma a linha reta, a pessoa morreu. Eu acho que ninguém quer isso na vida. Então, entender isso. Entender que por debaixo desses medos, dessas defesas, dessas vinganças, dessas autossabotagens, existe uma pessoa com uma fragilidade enorme. Existe uma pessoa que não aprendeu a se autoconhecer, que fica explicando situações, justificando e idealizando que o mundo vai mudar para ela caber nesse mundo. Você vai morrer e o mundo vai continuar do jeito que está, como vem há milhares e milhares de anos. O que eu preciso entender é como eu me protejo de tudo essa bomba que chega até mim. Eu preciso entender como eu estou fazendo escolhas melhores. Se eu estou aceitando uma vida insatisfatória, a responsabilidade é minha. Como também de melhorar essa vida insatisfatória também é minha. E não é porque minha família não foi feliz. Às vezes é porque eu não quero assumir um compromisso com alguém. Às vezes é porque eu não estou disponível para trabalhar. Eu não quero trabalhar. Então não reclama do resultado que você está tendo. Sabe? Então reajuste, sabe, as suas expectativas. É como uma bandeira ao vento. Direcione esse vento aonde você quer chegar. Para qual lado você está enxergando? Você entrou numa rotatória, tem 10 saídas. Se você não decidir por ali, o carro vai ficar rodando o resto da vida ali, não vai achar nada. Ai, mas e se eu errar? Faz parte do processo, aprende e segue, já sabe que não dá certo. Se tinha 10 saídas, agora você já tem 9 com chance de acertar. É assim, gente, não tem jeito. Então, a reaprender é o segredo da vida, sabe? Ter experiências, como é que eu vou usar essas experiências no meu dia a dia? Como que eu vou direcionar isso? Olhar também de forma diferente de como se relacionar. Olhar para as qualidades do meu parceiro, da minha parceira. Olhar para as qualidades do meu filho e não para o que falta, sabe? Ter foco mais direcionado ao invés de ser tão crítico. A gente sabe muito bem o que falta no outro, mas não tem solução. Você não tem solução para a sua vida, você quer dar solução na vida do outro. Então, se eu não sei a solução, qual é o caminho nesse momento para trazer você para a realidade? Busque quem já chegou onde você quer chegar. Não é para você seguir aquela pessoa, é só para você ter uma orientação de como executar. Já ter uma experiência que deu certo. Então, usa aquilo de referência, não de caminho. Eu tenho uma referência, exemplo, eu tenho uma referência para chegar da Barra da Tijuca a Copacabana. Mas se eu não tenho nenhuma noção de como é ir da Barra da Tijuca para Copacabana, as chances de eu cair numa favela ali é enorme. E se o meu aplicativo der bug, eu vou cair num lugar ruim. E é assim na vida também, gente. Então, se eu não direciono essa vida para onde eu me sinta bem naquele momento, e isso não significa que você vai ter que fazer isso para o resto da vida, mas naquele momento você decidiu aquilo. E você decidiu aquilo com as informações que você tinha naquele momento. Fiz algo, entrei na rotatória, entrei no caminho, o caminho é ruim, o que eu vou fazer? Ai, vou ficar desesperada porque eu errei. Não, rapidamente já flexibiliza e vai para outra saída. Só que a tendência da gente é se martirizar daí. Ai, por que eu caí nisso? Ai, por que meu marido? Por que meu gato? Por que meu papagaio? Gente, errou, ponto, acabou, vambora. Qual que é o próximo passo? O que eu aprendi? Tira a lição daqui e vai embora. Só que a gente não quer olhar pro que deu errado, não aprende a lição e fica teimando no mesmo passo. Então, é importante isso, que a gente aprenda com o passado e não more lá. Lá foi um canal de passagem, uma estação, e agora qual é a próxima? Sabe? Porque os vagões estão passando aqui, eu tenho que entrar na próxima estação. Porque se eu não entrar, outra pessoa vai entrar. E não é porque eu não sou boa, porque eu sou boa, porque eu sou boazinha, porque eu não sou boazinha. É porque a vida é assim. Ou eu aprendo a nadar ou eu morro afogada.
Então reaprenda novas formas de se relacionar. Eu tenho vergonha, vai com vergonha mesmo. Todos nós, o novo vai criar insegurança. Vai criar vergonha, vai ter medo da opinião do outro e faz parte do processo. Sabe? Aprender que a gente nunca se coloca no lugar do outro. Quando você está defendendo uma causa, você está se defendendo naquela situação. Ai, Vilma, mas eu defendo a causa dos cães, dos cachorros, estou me colocando na situação. Claro, porque quando você pensa no animal sendo maltratado, você é ser humano, então você vai ser mais bem tratado que o animal. E às vezes você foca no animal porque você não tem capacidade de realmente cuidar daquele animal, mas aquele animal nunca vai contar que você não trocou a água dele todos os dias. Aquele animal nunca vai contar que você muitas vezes não quis passar a mão nele. Aquele cachorro não vai contar que muitas vezes você não teve paciência com ele. Por isso que você fica com o cachorro. Porque a rainha, né? Era princesa, agora se tornou rainha. Então a rainha, o rei ali não pode ser tirado do trono. Então vive na ilusão. Os cachorros me servem. Porque eu não tenho dinheiro para pagar a gente, né? Então eles servem para cuidar da minha autoestima, do meu amor próprio. E não tô falando que ninguém precise ter, não. São os extremos, né? E é importante que a gente cuide da nossa segurança interna, do nosso bem-estar, do autoconhecimento, de saber como é que tá por dentro. E principalmente, se fora tá bagunçado, dentro tá 3 vezes pior. Se eu moro numa casa desorganizada, bagunçada, escura, dentro de mim tá do mesmo jeito. Não tem como ser diferente. Entendem? Tá fazendo sentido? Espero que vocês estejam gostando. E lembre sempre, seu bem-estar é sua responsabilidade. O bem-estar do outro é responsabilidade do outro. Então saia do papel de sininho, da salvadora, da potente, da guerreira, da que sabe tudo, para aprender a ouvir sem se julgar e sem julgar o outro. Às vezes a pessoa não tá te atacando, ela só tá trazendo um ponto de vista dela. Ah, mas ela não entende que eu já sei isso. Não, ela não entende, só isso. Da mesma forma que às vezes a pessoa que você tá falando não tá entendendo o que você tá falando. E quando eu começo a olhar para isso e entender que às vezes a minha comunicação não é uma boa comunicação, eu também estou tendo que trabalhar a comunicação. E é importante que a gente entenda, tá aqui para aprender, não deu certo de um jeito, vamos fazer de outro. Sem autojulgamento, sem explicação, mas com responsabilidade. Porque a gente já tá no dia 17 de fevereiro. Daqui para fora a gente já tá em março. Daqui a gente já tá em junho e dezembro de novo. Então, ó, a água tá batendo na bunda muito mais rápido que o normal, porque a gente tá com muito mais estímulo. Então, presta atenção. Presta atenção no que você fala, se auto-observe. Imagina que você é sua amiga e tá te olhando o tempo inteiro. Dá uma olhada nas suas atitudes, nas suas palavras. Ouça-se. Muitas vezes a gente quer que os outros nos ouçam, mas você não se ouve. Só que o seu cérebro é uma esponja que tá ouvindo tudo. Você pode não querer ver, mas seu cérebro sabe. A gente faz um treinamento aqui no manual, onde a gente aprende a saber realmente qual é a dificuldade que a gente está tendo. E eu faço um treinamento com as pessoas na hora da terapia, onde a pessoa aprende a perguntar e esperar a resposta que vem do cérebro. Vocês não têm ideia de quantas pessoas articulam nesse momento, aqui, só eu e ela com o cérebro dela. Porque como eu sou telepata, eu sei o que está acontecendo ali. E aí, quando eu vejo ela simulando respostas para não olhar para aquilo, e não é porque ela quer, porque o cérebro está sabotando. Então, entendam isso, gente. Tudo é treinamento, all lovers. Tudo é ensinamento. Mas tem muita coisa que é só informação. Você está aprendendo ali, aprendendo, mas não executa nada. Está perdendo seu tempo, só está se iludindo. Só está se iludindo. Então, a Lili, é maravilhoso mesmo se avaliar. E se avaliar sem crítica, se avaliar para criar o processo. Não como alguém punitivo, julgativo. Não, alguém que está aprendendo. Eu vim até aqui hoje, tá? O que eu fiz de bom isso hoje, o que eu não fiz? O que eu posso melhorar amanhã? E é lapidação, gente. A gente é uma joia bruta, grosseira. Eu mesmo, nossa senhora. Então, aperfeiçoar isso é um aprendizado. Acolher a nossa mão, sempre colocar a mão sobre o coração, acolher aqui as emoções.
Tem hora que esse calorzinho da nossa mão mesmo, naquele momento de aflição, naquele momento de tristeza, vai acalmar seu coração. Às vezes essa mão quentinha aqui no seu sentimento, no seu chakra cardíaco aqui, no seu centro emocional aqui, você consegue acalmar, você consegue respirar, você consegue olhar para a vida de um outro jeito. Mas às vezes a gente está numa ânsia tão grande que você não consegue se permitir nem se tocar. Você não consegue sentir o seu toque nas mãos, no seu corpo. Imagina de outra pessoa. Então, importante que a gente possa aproveitar mais a vida, sair dessa fantasia da idealização, que eu só faço o que eu gosto, eu tenho um propósito. Não, meu amigo, minha amiga. Você é adulto. Adultos fazem o que é necessário para passar de uma ponte para outra, de um ponto para outro, e sempre construindo pontes, porque quando você começa a derrubar as pontes, você começa a se isolar. E normalmente você se isola porque está com medo de ser julgado, de ser criticado, de ser isso e aquilo. Então, quando a gente quer ter resultados, escolhe ter resultados, eu tenho que entender o que eu acerto, o que eu erro, o que eu posso mudar, qual é a experiência que eu tenho em relação àquilo. Qual é a experiência que eu tenho em relacionamento? Ah, minha experiência é meu pai e minha mãe, mas eles sempre brigaram, meu pai bebia, minha mãe me xingava, era um inferno. É essa experiência que você quer levar para o seu relacionamento agora? Não é. Ah, mas agora eu vou do extremo ao outro. Agora eu falo pra minha mulher que eu amo, eu dou flores o tempo inteiro. Você já perguntou se ela gosta? Tem mulher que não gosta de flor, gente. Às vezes ela gosta de perfume, às vezes ela gosta de roupa, às vezes ela gosta de dinheiro. Tem marido que dá dinheiro para a esposa e acha que tá tudo bem. Mas ela não quer o dinheiro, ela quer ser surpreendida por um presente. E não tem a ver com valor, tem a ver com ter pensado nela. Então é importante, mesma coisa, tem homens também que gostam de ganhar, mesmo ele tendo muito dinheiro, ele gosta de ter presentes. Porque é uma forma de reconhecer que o que ele está fazendo é bom. E a gente acha que não, mas a pessoa já tem tudo, o que eu vou dar para ela? Dê seu tempo e vá lá e escolha algo muito legal para dar de presente. Ah, mas parece que ele não gosta. Não, ele não está acostumado a ganhar, gente. Às vezes você não está acostumado a ganhar presente e não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, você não tem essa experiência. Então, aos poucos, quando você vai repetindo essa experiência, aquilo vai se tornando natural. Mas às vezes a gente ganha um presente e não está acostumado a ganhar. Você fica meio sem saber o que fazer ali com a mão. A pessoa te dá um presente, você já fica querendo retribuir. Segura, recebe o presente, recebe aquela atenção, recebe aquele carinho. Digere aquilo, eu mereço. Se a pessoa trouxe para mim, porque eu mereço. Recebe, agradece. E já avise, eu não estou acostumada a ganhar presente, mas eu gostei. Seja mais sincera com as pessoas que estão ao seu lado. Porque a gente está tão acostumado a jogar, se armar, se idealizar, fantasiar, criar expectativa, que a gente fica remando ali, remando em círculos ali, querendo controlar, querendo fazer o outro feliz. Você não faz ninguém feliz. Você transborda a harmonia de você para quem está ao seu lado. Se o seu lado tá um fel, é porque você tá um fel. Você pode fazer o curso, treinamento que vocês quiserem, All Lovers. Eu falo para vocês isso. O problema não está fora. O problema está dentro. Se daqui tá transbordando coisa ruim, não espere que vai voltar coisa boa. Porque eu mando uma setinha, pensa, uma flecha. A flecha está direcionada para reclamação. Eu vou receber elogio? Não vou. Porque eu tô amarga, eu tô frustrada. Então entenda isso, para que você não fique com fundamentações, com explicações, com idealizações fora da realidade, do mundo de fantasia. Procure no outro pontos de elogio. Ai, mas Vilma, é tão difícil. É difícil. É difícil a gente olhar para o outro e saber que às vezes o outro é mais do que a gente merece. Porque a gente é a chata do rolê. E hoje eu faço escolhas de não ter relacionamento porque eu sei que eu estou chata do rolê. Eu não tenho paciência. Mas eu tô tendo que treinar. Paciência, tolerância, respeito. Mas eu preciso também, como terapeuta, muitas vezes, dar-lhe tamancada. Para quem conhece as All Lovers sabe. Dar-lhe tamancada.
Por qual motivo? Porque você está muito perdendo seu tempo. Você está esperando quanto tempo mais de ganhar elogios, de explicação, coisa arada, porque isso está roubando a sua vida. Acorda! Dá-lhe tamancado holandês ainda, sabe? Aqueles tamanco holandês, assim, de madeira. É esse mesmo que voa aqui. Porque eu estou lidando com adultos. E adultos precisam ser respeitados como adultos. Adolescentes como adolescentes. Então, qual é a responsabilidade que eu tenho? Qual a idade que eu tenho? Tal. Então, essa idade é de adulto. Você tem que fazer o que é necessário. Ai, mas eu não gosto de fazer isso. Não gosta de fazer isso, vai ter que fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque você precisa ter X, Y resultado. Se eu não me planejo para mudar aquilo, se eu não me organizo e eu vou mudar de lugar, aí satisfeita sou eu. Muita gente já mudou de emprego 2, 3 vezes, comprou, montou franquia, desmontou franquia, fez um monte de coisa e não mudou. Que o problema não está no trabalho. O problema está aqui dentro, é a falta de realidade. Eu estou numa ilusão que eu preciso ser feliz. Eu posso estar com momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de acerto, momentos de erro. E tudo bem. Eu sou aprendiz, eu aprendi isso, vou lá e já vou ajeitando rapidamente. E o segredo de quem está na nossa sociedade hoje é flexibilidade. É a flexibilidade que eu tenho de sair rapidamente dos lugares que estão ruins para lugares confortáveis. Isso é ser feliz. É a liberdade de eu identificar onde eu estou e para onde eu quero chegar e ir corrigindo esse caminho durante o processo. Sem me apegar. Se você ama alguém, deixe-o livre. Se voltar é seu, se não voltar nunca foi. Já dizia o ditado lá atrás. Só que a gente fica no desespero e fica querendo amarrar a pessoa de tudo que é jeito. Ou, percebendo que a pessoa pode ir embora, começa a sabotar o relacionamento para que vá de uma vez, porque eu não dou conta de mudar. E já tô no terceiro casamento, no quarto, quinto casamento. E aí, ontem também eu ouvi isso de um cliente. Ah, Vilma, mas olha, essa pessoa eu já casei com ela a primeira vez, separei, a gente casou de novo agora, já vão fazer 5 anos. O que mudou do primeiro casamento que durou 3 meses? O primeiro casamento durou 3 meses. Eles separaram, demoraram 2 anos e voltaram agora de novo, já tem 5 anos. Então, é importante entender isso. Muitas vezes, a pessoa que está ali do nosso lado, ela vai mexer em feridas que a gente não quer ver. Ela vai mexer em buracos que a gente não quer ver. Então, quando a gente aprende a acolher isso, aprende a melhorar a nossa segurança interna, a melhorar a nossa flexibilidade, a entender que eu preciso cuidar do meu jardim, eu preciso cuidar da minha beleza, porque às vezes tem gente que deixa a casa brilhando, mas o marido chega, as unhas estão indecentes, o cabelo está indecente, tá uma raiz desse tamanho, sabe? Não passa um batom, não põe um perfume, não limpa o matagal em volta do corpo. E aí depois reclama que o marido foi procurar outro. Minha filha, casa seu marido pode ter em qualquer lugar. Mulher ele pode ter em qualquer lugar. Então você tem que ser, naquele espaço, naquela situação, a mulher que ele deseja estar. Não tô falando que você tem que negligenciar, é só não potencializar coisas necessárias. Lembrem disso, foco no resultado que eu desejo alcançar. Não dá para fazer tudo nos dias de hoje, então eu tenho que dar o mínimo de qualidade que eu desejo em tal solução. Minha casa precisa estar arrumada quanto? 6%. Meu banheiro precisa lavar todo dia? Não. Posso lavar dia sim, dia não. O que eu vou fazer com esse tempo que eu não vou estar lavando o banheiro? Entendem? Porque às vezes você fica enchendo o seu dia de coisa arada só para se distrair. Só para dizer que você tem um monte de ocupação, mas não tem resultado. Então presta atenção. Anota no papel, pelo amor de Deus, gente. Quem não tem agenda, arruma uma agenda, arruma. Ai, Vilma, não tenho que anotar. Tem sim, suas contas diárias, suas responsabilidades. Você tem o que fazer. A dificuldade é eu estou a fim de fazer. Então, não reclame do resultado. Se eu não tiver responsabilidade, eu não posso reclamar do resultado. Se tiver algum tema, alguma informação para a gente conversar,
Coloca lá, manda no link da bio. Meus all lovers do coração, a gente vai se falando no grupo. Parabéns mais uma vez pelos resultados, que essa semana foram maravilhosos. E que semana que vem a gente possa ter mais motivos para comemorar. Obrigada pela confiança. Reouçam isso, comentem. Digam se fez sentido para vocês, o que fez sentido. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar. Mas principalmente, não esqueçam de colocar em prática. Um ótimo dia. Beijo no coração, all lovers. Até amanhã.